Olá, que Deus abençoe e ilumine toda a sua vida, a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa, eu quero mostrar para você que a justiça de Deus é para todos aqueles que são escolhidos. Você pode ser um escolhido. Basta você reivindicar os seus direitos e viver no reino da justiça. Como fez essa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela. Por fora, muitos anos trabalhando, representando essa farda, a farda da justiça, porém do lado de dentro, uma pessoa que sofria de vários transtornos, vivia completamente surtado. O meu interior sempre foi a maior injustiça na minha vida. A depressão, ela não é uma coisa que hoje você está e amanhã ela vai ser resolvida. Eu achava que eu conseguiria sair daquela situação de depressão. Sempre fui uma pessoa de procurar o combate, de ser um policial ativo, só que dentro de mim, aquele vazio, aqueles maus pensamentos, aquele Fernando depressivo me consumia dia após dia. Então eu procurava sempre uma válvula de escape. Era a bebida, saía, ficava o dia inteiro bebendo, e eu continuava trabalhando na corporação, porque eu amava aquilo que eu fazia. Só que dentro de mim as coisas cada dia pioravam mais. O meu comportamento na rua era aquele comportamento acelerado, né? Que qualquer tipo de discordância de alguma pessoa já era motivo da explosão. Fernando era um homem desequilibrado. Ele chegava do trabalho, não tinha paciência com nada. Qualquer coisa ele queria quebrar dentro de casa. Vivia triste, vivia magoado com o trabalho, com a vida. Eu lembro que eu tinha comprado um celular há menos de uma semana e eu taquei aquele celular na parede. Eu tinha um computador novo em casa. Eu quebrei aquele computador todo e a minha esposa, a minha filha olhava para mim, como se eu fosse um animal. O meu corpo realmente, eu posso dizer que ele era o templo do diabo, porque eu tinha vários problemas de saúde. Acabei adquirindo 2 tumores, tive um tumor na região do peito, inclusive usava uma sonda para poder drenar. As coisas pioraram quando eu sofri um acidente em serviço, onde eu tive uma fratura na perna esquerda, fiquei afastado durante meses de licença no trabalho, minha perna afinou, perdi massa óssea, tive problemas psiquiátricos, passagens por hospitais psiquiátricos, uso de remédios controlados, os problemas financeiros se agravaram. Eu lembro que teve um dia que só tinha pão e água na geladeira. Foi terrível. A minha vida espiritual era completamente perturbada, porque eu via os encostos. Ele falava que não estava se sentindo bem, que tinha vontade de matar as pessoas, tinha vontade de fazer o mal, que tinha vontade de tirar a própria vida, mas dava para ver que era transtornos internos, né? Esse momento de descontrole que eu tive, ele gerou uma depressão muito grande, onde eu comecei a me afastar das pessoas, só queria ficar dentro de casa, queria ficar no quarto, enjaulado, trancado dentro do quarto, pensando, maquinando como seria eu tirar a própria vida. E foi numa noite dessas, onde, usando vários tipos de medicamentos, era uma madrugada, onde eu vi o programa da Igreja Universal. Como eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, como todo policial militar no Rio de Janeiro, ele está propício a desafios, eu ouvi aquela voz do homem de Deus me desafiando, falando que ali seria a última porta. Então eu já tinha colocado dentro de mim que eu iria à Igreja Universal,
Só que ao mesmo tempo a outra voz me freava. E aquela voz falava para eu não ir. Peguei o carro do meu pai, com muito sacrifício de dirigir, descendo aqui no viaduto de Cascadura, próximo do solo sagrado. Já estava decidido a chegar no solo sagrado, me veio uma voz e disse: joga o carro no poste, tira a própria vida, faz aquilo que eu estou falando há tanto tempo na tua mente para você fazer, que para onde você vai ter paz. Foi aí que eu lembro muito bem que eu passei a marcha, eu joguei a segunda marcha e taquei o meu carro no poste. Só que nesse momento onde eu me atirei no poste com o carro, eu tive um apagão e só me recordei quando eu já estava dentro do solo sagrado, de frente ao altar. Eu tinha manifestado com espíritos malignos e eu olhei aquela situação e eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? O que é esse lugar? Eu lembro bem que eu cheguei num pastor, até meio agressivo, eu segurei no braço dele e falei: por que você me trouxe aqui nesse lugar? Que eu ia tirar a vida dele. E ele calmamente olhou dentro dos meus olhos. Eu nunca tinha visto um olhar daquele. Eu lembro que o pastor, ele era baixinho, magrinho, e eu olhei para ele uma forma de intimidar, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você chegou no lugar certo, na hora certa, porque ninguém entra por essa porta se Jesus não tiver trazido. Parece que aquela palavra que ele falou para mim entrou dentro de mim, tirou um peso que eu estava sentindo. Pela primeira vez, eu tinha deixado de ouvir aquela voz dizendo ao tempo todo: se mata, se mata e se mata. Eu lembro que o meu pensamento foi: cadê o carro? Eu fui jogar o carro no poste. Eu tô vivo, eu tô aqui dentro. Coloquei a mão no bolso, a chave no meu bolso. Eu perguntei ao pastor: o que aconteceu comigo? Ele me explicou o que tinha acontecido comigo, que eu tinha manifestado com espíritos. E eu vi naquele altar de Deus o tribunal para poder trazer uma justiça para a minha vida. Porque eu não queria mais sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Comecei as correntes, comecei os propósitos e eu conheci o grupo UFP, que é um grupo que cuida dos policiais militares, dos bombeiros, dos profissionais da área de segurança. E esse acompanhamento me levou a conhecer a palavra de Deus. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu comecei a lutar. Os problemas começaram a ser resolvidos, a depressão, a tristeza, aqueles pensamentos foram embora, fui curado do tumor que eu tinha no peito, o tumor que eu tinha na cabeça, tive um alívio financeiro, só que dentro de mim parecia que eu queria mais e mais e mais e nada conseguia preencher esse interior. Foi quando o bispo me fez uma outra proposta. Ele perguntou se eu estava disposto a ser revestido pela armadura de Deus. Então eu falei para mim mesmo: então eu tenho que sacrificar, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser revestido dessa armadura. Eu preciso disso na minha vida. Essa armadura era o próprio Espírito Santo dentro de mim. Foi então que veio a campanha da Fogueira Santa de Israel. Eu cheguei diante do altar e perguntei para Deus o que eu tinha que fazer nessa Fogueira Santa. E ouvi a voz de Deus. Eu tinha que me entregar completamente para buscar essa armadura. Eu passei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu acordava para buscar o Espírito Santo. Eu li a Bíblia. Eu fui muito audaz ao ponto de falar para Deus: o Senhor não tem outra escolha. Eu lembro bem que chegou a hora de subir o altar, de cumprir o sacrifício. E aquele trajeto até o altar, eu fui contando os passos. De passo em passo, eu falava: eu tenho que receber, eu vou receber o Espírito Santo. Eu quero a armadura de Deus. Eu subi as escadas sem o Espírito Santo, sem essa armadura. Mas quando eu coloquei a minha vida, quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, na mesma hora, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida. Aquela armadura que eu buscava,
ela entrou dentro de mim e dali começou aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Fernando, hoje em dia, é um homem completo. Ele é um homem super presente, faz tudo que ele pode, faz mais do que ele pode pra gente, sabe? É um homem hoje transformado. Dá pra ver que a vida dele mudou completamente. Maneira de falar, é mais calmo, no trato com as pessoas. Hoje, até olhando pro semblante dele, você vê que a vida dele mudou. Eu, na minha profissão, sou muito abençoado. O lugar que eu trabalho, eu sou muito abençoado. Eu faço atividade física intensa, eu não tenho nenhum problema de saúde. A minha mente hoje é uma mente de Cristo. Senti dentro de mim o desejo de levar para os meus colegas aquilo que eu recebi do altar, aquela armadura. Mas eu aprendi a chegar diante do tribunal. Eu aprendi o caminho de chegar diante de Deus e recorrer à justiça. Então, os meus problemas hoje, eu não resolvo na força do meu braço. Eu resolvo diante do tribunal de Deus. E é como está escrito. Coloque esse versículo para mim, por favor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça tardio. Certamente ele fará justiça. Muitas são as pessoas que estão vivendo injustiçadas. Muitas são as esposas que acompanham esse programa agora e você já se declarou viúva, porém de um marido que ainda está vivo. Essa tem sido a situação. A pessoa amada, ela já não faz parte da sua vida. Você é uma pessoa que já se declarou doente. Você chegou a se despedir da sua família, dos seus familiares. Você sabe que do jeito que você está vivendo, você não tem muito tempo. Não porque Deus ele quer, mas por conta dos diagnósticos que você tem recebido. Você, mãe, que tem o seu filho, o seu familiar nas drogas, venha para o altar de Deus. Faça como essas pessoas fizeram, que mediante uma injustiça que viveu, elas se revoltaram contra a situação. É como a história do Caio, que você vai acompanhar agora. Ele nasceu com uma deficiência física. Ele nasceu com um problema. Ele nasceu, e você vai ver na história dele, que ele chega a falar. Ele chega a se perguntar para Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que eu nasci assim? Vítima de bullying, vítima de complexo, traumas. Ele achava que nunca ia ser feliz, mas teve um dia que ele conheceu o altar. Ele foi para o altar e ele falou: ó Deus, eu quero ser feliz. Eu estou sozinho, eu quero a felicidade no amor. Talvez você é uma pessoa que se sente sozinha e infeliz, mas através da história do Caio, você vai conhecer a verdadeira justiça que vem de Deus. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru, que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui e eu sentia a dor do osso vindo para frente. Tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto
que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Uma vez, na aula de história, o professor estava falando de uma civilização antiga que sacrificava as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física. E ali eu já estava incomodado, porque aquele assunto me incomodava. Porém, quando eu olho para um lado, um colega de sala olha para o outro e cochicha. O Caio, né? Ali eu já entendi que era para mim. Eu abaixei na mesa, no fichário, e comecei a chorar. O professor perguntou o que estava acontecendo, eu não falava. Cheguei em casa com a cabeça até doendo, de tanto chorar. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala ficando com garotas, com meninas, né, beijando, e até nisso eu tive dificuldade. Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir. Quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava, meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai. Meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e falava, eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar. Dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse, receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte
que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que era o meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo, Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho e me olho no espelho e falo, pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior. E falei, meu Deus, eu já tenho uma certa idade, já estou com 27 anos, eu quero uma resposta, eu quero ser completo. Mas quando você falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Figana Santa, uma Figana Santa especial pela vida sentimental, e ali eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia, que Deus, Ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver, é uma pessoa da fé. Poxa, e por incrível que pareça, a aparência dela também me agrada muito. E me veio um pensamento, dá um chocolate para ela. E aí eu falei, pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia, eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né, obreira Luísa, e falei, olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Aí a gente começou a namorar, só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas. Uma pessoa da família dela falou, eu não vou deixar a Bianca se casar com você. Né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Então só pode ser macumba, só pode ser algum feitiço. Até que nós, depois de muita luta, muita oração, muito sacrifício, voto no altar, depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos. É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde, então, eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente está muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida. Muito bem, nós chegamos no final da nossa participação, do nosso programa. Nosso SOS Espiritual está aparecendo aí no seu vídeo. Caso você queira entrar em contato, enviar
o seu nome e de seu familiar para a oração. Lembrando que eu quero que você venha nesse domingo e eu quero que você nos procure. Inclusive fale, olha, eu assisti o programa e eu estou passando por um problema difícil, um momento, uma dificuldade na minha vida, eu quero ajuda. Nós vamos ajudar você, tá bom? Prepara o seu copo com água, é momento de oração, vamos unir a nossa fé com Alexandre Amaro, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos os casais. Eu oro, meu Senhor, pelas pessoas que se uniram no sagrado matrimônio e hoje têm vivido uma vida de aflição, de aperto. Tem gente, meu Deus, morando dentro da mesma casa, porém separadas, um para cada lado, um dorme na sala, outro no quarto, brigas constantes, fora aqueles que nem se olham no rosto. Meu Deus, o que o Senhor uniu, o homem não pode separar e nem o mal pode separar, mas, de repente, a traição, as brigas constantes, o amor foi se esfriando. Eu peço, meu Deus, venha restaurar este lar, restaurar este casamento, que haja perdão, meu Pai, que haja entre este casal o companheirismo, a promessa que foi feita de serem fiéis até o fim da vida, que esta pessoa venha se recordar, meu Pai, do dia que ela disse sim, que estes casais sejam abençoados pela Tua mão. Que não haja separação, brigas, meu Senhor, esta pessoa que se encontra sozinha, separada, de repente, meu Deus, solteira, coloca a pessoa certa na vida desta pessoa para que ela venha ser feliz na sua vida conjugal, para que ela não venha errar. Traga de volta o cônjuge que saiu de casa, haja restauração nessa família e a alegria completa no matrimônio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, amigo, amiga, você tem visto aí testemunhos de pessoas com o seu lar reconstruído, com o seu lar transformado. E é isso que Deus quer fazer também com você. Ele une, Ele traz paz, Ele traz felicidade no relacionamento. Não deixe o mal fazer com que o seu casamento, a sua família, o seu lar fique dividido. Lute, confie e busque a Deus acima de tudo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida conjugal e creia no milagre. A nossa catedral está localizada aqui na Rua Padre Chagas, 3536. E, inclusive, você também pode utilizar. Nós temos aqui o estacionamento gratuito. Põe para mim, por favor, aqui as imagens do estacionamento. Como você vê aqui também, a imagem do salão. Tudo está preparado para você. O que você tem que fazer é sair de onde estiver e vir buscar a sua ajuda. Deus está de braços abertos para você. Nunca se esqueça disso. Forte abraço e até esse grande encontro.